Queridos, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Levítico, capítulo de número 12. Nós vamos dar sequência à nossa série expositiva. Já estamos há alguns meses expondo o livro de Levítico, capítulo a capítulo, e hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo de número 12. Peço que os irmãos abram, eu farei a leitura. Enquanto os irmãos localizam o texto, já informo as crianças que passarei 2 ilustrações para elas. E peço aos pais que façam bom uso dessas ilustrações para explicar o texto bíblico para os seus filhos com mais profundidade em casa. Então podem fazer bom uso das ilustrações no culto doméstico e assim ajudar as crianças a entenderem melhor a mensagem. Já informo os irmãos que eu também vou enviar um devocional depois do culto lá no grupo para você fazer nos próximos 5 dias, pensando especificamente nesse sermão. Queridos, nós vamos fazer a leitura. Este é o menor dos capítulos de Levítico, apenas 8 versículos, mas já informo os irmãos que foi o mais difícil de interpretar. Então, que Deus nos dê graça para compreender este texto. Convido os irmãos para acompanharem comigo a leitura e após nós vamos orar, pedir para que o Senhor nos dê compreensão. Vamos ler, então, os irmãos acompanhem comigo a leitura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 76 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz, menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças nós te rendemos pela Tua palavra. Palavra esta que é viva, que é poderosa. Palavra, ó Pai, que transforma o nosso viver e nos molda, ó Pai, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nesse instante, ó Pai, clamamos pela ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Clamamos, ó Pai, por compreensão. Pedimos, ó Pai, para que Teu Santo Espírito nos conduza, para que nossa mente, ó Pai, esteja inteiramente focada na Tua verdade. Que nosso coração, ó Pai, fique livre das distrações e que possamos, ó Deus, realmente estar atentos à Tua voz e que a Tua palavra, ó Deus, molde a nossa vida. Nos conduz nesse instante, ó Pai. Clamamos por entendimento, assim oramos, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, existe uma maneira que ela é muito comum de nós lermos as nossas Bíblias. Geralmente a gente, quando vai fazer o nosso devocional, o nosso estudo em casa, a gente abre a Bíblia e a primeira coisa que a gente faz é perguntar assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, como que esse texto ele afeta a minha vida?
O que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Geralmente, meus irmãos, essas são as perguntas que nós fazemos quando a gente vai estudar a Bíblia. Só que essas perguntas, meus irmãos, apesar de elas não serem perguntas erradas, elas nos conduzem por um caminho bem perigoso no que diz respeito ao entendimento da Bíblia. E eu falo isso, meus irmãos, porque a Bíblia, ela não é, em primeiro lugar, a nossa história. A Bíblia, meus irmãos, é a história de Deus. Nós não somos os personagens principais da Escritura. A Escritura, meus irmãos, ela nos chama a olhar para o Senhor, porque ela é sobre o Senhor. E por isso, quando a gente olha aqui, agora falando especificamente do nosso texto de Levítico 12, nós acabamos de ler o texto falando a respeito de uma mãe que acabou de dar à luz ao seu filho. E fala a respeito do que a lei do Senhor diz para ela sobre esse momento do parto e o momento ali do puerpério, que é o termo que nós usamos atualmente. Só que a gente tem a tendência de olhar para esse texto e a gente pensa assim, bom, eu vou aprender aqui o que o texto fala sobre maternidade, o que ele diz sobre mulheres. Por que o tempo da menina é maior que o tempo do menino? Não é injusto? Geralmente a gente faz essas perguntas, só que sem perceber, quando a gente faz isso, nós estamos olhando para o texto e pensando o que ele diz sobre nós, que é o que eu falei no começo. Só que a pergunta, meus irmãos, a pergunta principal para o texto bíblico não é, olha, o que eu olho para esse texto aqui e eu penso sobre essa lei? A pergunta que a gente tem que fazer é o que Deus ele está ensinando sobre ele mesmo nesse texto, o que ele está ensinando sobre a santidade dele e o que ele quer para o seu povo, para a forma do seu povo viver diante dele. Essas são as perguntas que nós temos que fazer quando a gente lê o texto bíblico, pensando especificamente agora nesse texto. Então, quando a gente aprende a fazer as perguntas corretas, meus irmãos, isso faz a gente deixar de querer encaixar Deus na nossa história. E aí a gente começa a entender como que a nossa vida, a nossa história se encaixa na história de Deus. Porque é sobre isso. Não é sobre Deus fazer parte da nossa vida, mas é como nós fazemos parte da história dele. E quando a gente olha então para esse capítulo dessa forma, meus irmãos, a gente percebe então que Moisés, ele não está falando sobre maternidade. Moisés, ele está mostrando, meus irmãos, que até os acontecimentos mais comuns e os mais alegres, porque o nascimento é alegre, esses acontecimentos, eles precisam ser compreendidos à luz da santidade de Deus. Na semana passada, meus irmãos, eu fiz a exposição do capítulo de número 11. E eu comentei com os irmãos que a partir do capítulo 11 de Levítico, nós começamos um novo bloco dentro desse livro. E o capítulo 11 até o capítulo 15, Moisés, apresentando a lei do Senhor, ele vai falar sobre pureza e impureza. E a ideia é falar assim, como que o povo de Deus ele deve viver diante da presença de Deus em situações comuns da vida. Capítulo 11 até o capítulo 15 vai falar de situações comuns da vida. O capítulo 11, que eu falei semana passada, o texto falou sobre os animais que a gente pode comer. Falou de animais puros, animais impuros, e o objetivo era ensinar Israel a distinguir o que é puro do que é impuro. É falar para Israel, no dia a dia, olha, na sua comida, vocês precisam aprender a ver o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor na vida diária. O foco do capítulo 11 não é simplesmente alimentação. É Deus treinando diariamente o seu povo, eu falei isso semana passada, para eles terem uma consciência de como que eles têm que viver a vida diante de Deus. E agora que a gente está no capítulo 12, meus irmãos, é a mesma coisa. É Deus ensinando a gente como que a gente vive o nosso dia a dia, as coisas comuns, na presença dele. Só que o capítulo 12 ele tem uma diferença do capítulo 11.
O capítulo 11, ele foca principalmente nas coisas externas a nós. Está falando sobre alimentação, sobre os animais puros, os animais impuros. Já o capítulo 12, ao invés de falar sobre os seres vivos da criação, coisas externas, o foco, meus irmãos, e a partir do capítulo 12 até o 15, o foco vai ser nas situações que elas estão ligadas à própria condição humana. Seriam as coisas, vamos falar assim, internas, relacionadas com o mais próximo do nosso eu. E Moisés, então, ele está tratando, como eu falei, a mesma coisa. Como que o povo de Deus, eles podem viver diante de um Deus santo? E o texto, então, vai falar para a gente sobre pureza e impureza. Não a pureza e impureza ao nosso redor, mas relacionada com a experiência da própria vida. E ele vai começar a falar, então, primeiramente sobre parto. E esses 8 versículos, então, meus irmãos, eles vão apresentar uma lei que ela é breve, por isso o capítulo é curtinho, ela é simples, só que ela precisa ser bem compreendida por todos nós. E eu quero começar, então, antes de falar propriamente dos versos, falar para as crianças o que elas vão desenhar inicialmente. Crianças, vocês vão desenhar uma mamãe, segurando um bebê recém-nascido. Um pouquinho menor ali, ó, acabou de entrar o bebê. Um bebê recém-nascido, vocês vão desenhar uma mãe segurando este bebê. E, meus irmãos, o texto ele está falando para a gente aqui, então, que quando uma mulher ela dá a luz, e o texto começa a falar a respeito da luz a um menino, o texto diz que a mulher ela fica cerimonialmente impura por 7 dias. Ao mesmo tempo, o texto usa a expressão aqui da separação da sua enfermidade. Se você não sabe o que é isso, ele está falando sobre menstruação. Lá na frente a gente vai falar sobre menstruação, vai chegar esse capítulo. Mas o texto está falando que, assim como no período de menstruação, a mulher ela fica 7 dias impura. No 8º dia, se é um menino, ela precisa circuncidar esse menino para que ele seja inserido na aliança. E depois disso, o texto diz que a mulher ela permanece 33 dias num período que é chamado de período de purificação. Somando 7 dias de impureza, mais os 33 dias de purificação, são 40 dias ao todo, aonde o texto ele diz que a mulher ela tem que ficar afastada das coisas santas e das atividades do santuário. Se a criança for uma menina no nascimento, o período ele é dobrado. Ao invés de 7 dias, a mulher ela fica 14 dias considerada como impura, e ela precisa de 66 dias para purificação. Vai totalizar 80 dias, o dobro do tempo dos meninos. Durante esse tempo, ela não podia tocar em coisas santas, então, por exemplo, o alimento que era entregue no templo, o animal que era oferecido e que era entregue para as pessoas para elas comerem, ela não podia comer. E ela não podia chegar-se nas atividades do santuário. E tudo isso aqui, meus irmãos, foi prescrito. E ao final desses dias, o texto diz que a mulher, ela precisa apresentar um cordeiro para a oferta de holocausto e uma ave, no caso uma pombinha ou uma rolinha, para a oferta pelo pecado. Caso a mulher fosse muito pobre, Deus, em sua graça, ele permitia que ela pudesse substituir o cordeiro por uma segunda ave. Se vocês estão lembrados, se você ler lá Lucas 2, o capítulo 22 ao 24, você vai ver Maria, depois que Jesus nasce, no 8º dia, ela leva Jesus lá no templo, e depois ela vai oferecer, o texto fala, 2 pombinhas, justamente porque a família de José era muito pobre. É essa lei aqui sendo aplicada e cumprida lá por Maria e José no Novo Testamento. Meus irmãos, à primeira vista, essa aqui é a lei. É isso que deveria ser feito. E quando a gente olha para esse texto, é uma lei muito estranha. É muito diferente de todas as outras leis que nós já vimos aqui. Porque a gente pensa assim, poxa, o nascimento de uma criança não é uma bênção de Deus?
O próprio Senhor não falou para o homem e para a mulher lá no começo que eles fossem fecundos, que eles multiplicassem? Então por que o parto, ele torna a mulher impura? Não sou injusto? Não sou estranho? Só que antes da gente responder essa pergunta, meus irmãos, a gente precisa entender algo que é extremamente fundamental no livro de Levítico. E eu falo que é extremamente fundamental porque é a primeira vez, desde o início da nossa exposição, que eu vou falar isso. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu quero que vocês entendam com muita clareza o que vai ser apresentado a partir deste capítulo 12. Meus irmãos, nem toda a impureza em Levítico, nem toda ela é consequência de pecado. E isso precisa ficar muito bem marcado na nossa mente. Em Levítico, meus irmãos, existem impurezas que elas decorrem do pecado. Quando alguém transgride uma ordem do Senhor, essa pessoa se torna impura. Mas em Levítico existe aquilo que a gente chama de impureza cerimonial, que ela pode ser contraída em qualquer situação legítima da vida. Aqui a gente tem um exemplo, o parto. Outro exemplo, a gente vai ver mais à frente, se a pessoa toca num cadáver, ela se torna impura, cerimonialmente impura, só que ela não está em pecado. Em outras palavras, todo pecado produz impureza, mas nem toda impureza é fruto de pecado. Vou repetir. Todo pecado produz impureza, mas nem toda impureza é fruto de pecado. E isso precisa ficar bem claro aqui. Por isso, o texto que nós estamos lendo aqui agora, a mulher, ao dar à luz, ela não está em pecado, mas ela é cerimonialmente considerada impura. Isso é para a gente lembrar que, olha, a maternidade, ela é bênção do Senhor. A impureza aqui é cerimonial, não é moral. Que fique bem claro que isso aqui não vale para os dias de hoje. Nos dias de hoje, todo pecado gera impureza e toda impureza é pecado. Só que hoje, parto não coloca a mulher nenhuma em condição de impureza. Só que o capítulo aqui, meus irmãos, ao falar então sobre isso, como eu falei no começo dessa exposição, se você olha para o olhar humano, perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o ensinamento? O que o Senhor quer tratar? Você vai focar em maternidade, você vai focar em coisas injustas e provavelmente você vai reclamar. Só que você tem que pensar que aqui, meus irmãos, está sendo ensinado uma verdade bem importante. A verdade que está sendo colocada aqui é que, independente do tipo de impureza, seja ela moral, que é causada pelo pecado, ou cerimonial, que é o exemplo que nós temos aqui, independente do tipo de impureza, nenhuma delas pode permanecer diante da presença santa de Deus. Esse é o foco do capítulo. Esse é o objetivo do capítulo 12. É ensinar que nenhum tipo de impureza pode permanecer na presença de Deus. Até que houvesse a purificação que está sendo prescrita aqui no texto, o acesso às coisas santas era restringido. E esse, meus irmãos, é o ponto central da mensagem que eu estou trazendo aqui. Deus, meus irmãos, ele está ensinando o seu povo que, olha, a santidade dele, ela é tão elevada que até as experiências mais comuns, mais belas, mais celebradas da nossa vida, até essa experiência, ela precisa ser enxergada à luz da presença de Deus. O nascimento, meus irmãos, de um filho, ele não era aqui na época só motivo de alegria para Israel. É uma bênção ter filhos. Só que Deus usava essa situação
como uma oportunidade para lembrar o povo de Deus que, olha, a vida de vocês, ela precisa ser vivida diante de Deus e em conformidade com os caminhos dele. É Deus usando o parto como meio didático para falar assim, olha, vocês necessitam de graça. Vocês necessitam do Senhor. Por isso, a condição de impureza cerimonial não está em pecado, mas ainda assim não pode se chegar ao Senhor. Precisa da graça, precisa da ação dele. Por isso, meus irmãos, no final do período ali de purificação, não importa o tempo ali, se é 40 dias ou 80 dias, a própria mãe ela tem que apresentar ofertas ao Senhor. Isso aqui é para lembrar a mãe que deu à luz que ela necessita de purificação e que ela necessita de uma dedicação total a Deus. Lembra, a oferta de holocausto aponta para uma dedicação total, uma entrega total. Crianças, quero que vocês desenhem uma mulher levando 2 pombinhas até o templo. Esse desenho que vocês vão fazer. Meus irmãos, apesar dessa lei ela ser distante da nossa realidade, aqui, meus irmãos, tem uma demonstração de graça da parte do nosso Deus. Deus está falando que, olha, ele não exige apenas santidade do seu povo. Ele providencia o caminho para que os impuros eles possam ser restaurados à comunhão com ele. Deus está ensinando isso nas coisas simples do dia a dia. Ensinou sobre a comida, agora ele pega uma situação do parto para falar assim, ó, vocês carecem de graça todos os dias. E é esse o ponto aqui, meus irmãos, que conduz a gente a olhar para Cristo. A oferta de holocausto, a oferta de purificação ali pelos pecados, todos esses sacrifícios oferecidos pela mãe não removiam definitivamente a impureza. Se ela tivesse outro filho, no parto ela ia entrar na mesma situação. Isso aqui é para mostrar a necessidade que o ser humano tem de uma purificação que é maior, que é melhor e que é plenamente realizada em Jesus Cristo. Se aqui em Levítico, meus irmãos, era necessário aguardar os dias da purificação, era necessário apresentar sacrifícios para você poder retornar à comunhão no santuário, meus irmãos, só em Cristo a gente encontra purificação perfeita e definitiva para a gente ter livre acesso à presença do nosso Deus. E a boa notícia, meus irmãos, do Evangelho é que Deus, ele continua sendo santo, ele continua sendo aquele que provê, e pela graça dele, meus irmãos, ele arruma os meios pelos quais os pecadores impuros que nós somos, ele arruma os meios para que nós possamos nos aproximar dele. Então eu quero terminar aqui a minha exposição, é curtinho, capítulo curtinho, e eu quero te lembrar que quando você olhar para esse texto novamente, durante a semana você vai fazer devocional nele, assim espero e assim incentivo que você faça, mas que quando você olhar para a semana, durante a semana nesse texto ou em outro momento, espero que você não seja tentado a pensar em maternidade, a pensar em talvez injustiça, a ficar fazendo perguntas que o texto não responde. Se você quer saber a diferença do porquê 40 dias de 80 dias, o texto não responde. A Bíblia não responde. Mas que você olhe então para o texto não pensando nessas coisas, mas olhe para o texto e entenda que ele é um convite para você olhar para Deus. Então que você se sinta desafiado a olhar para esse texto, entendendo que é um convite para você olhar para Deus. O texto, meus irmãos, ele está lembrando que, olha, nos mais simples, mais alegres e comuns momentos e acontecimentos da nossa vida, até esses momentos, Deus ele usa para ensinar o seu povo a viver diante da presença santa dele. Esse é o ponto central aqui. Não é o parto em si,
mas é mostrar que, olha, existe em nós necessidade de purificação, existe em nós essa necessidade para a gente se aproximar dia a dia do nosso Deus. E essa realidade aqui, quando você for meditar, é para você apontar para algo maior, para você lembrar que, olha, não importa ritual nenhum nessa vida, nada disso é definitivo para me aproximar e resolver o problema da impureza do meu coração. É só Cristo que pode fazer isso. É somente nele que eu encontro purificação perfeita, somente nele eu tenho livre acesso à presença de Deus. Se nós fomos purificados em Cristo, meus irmãos, se nós fomos chamados para viver diante dele, a gente precisa entender que Deus, ele opera no nosso cotidiano, nas coisas comuns. E eu quero então trazer algumas aplicações e eu quero que você pense como que essa verdade que a gente ouviu hoje, ela pode e ela deve transformar o seu cotidiano, o seu dia a dia. E eu vou colocar aqui então, meus irmãos, 3 lições para nós refletirmos. E a primeira delas, e é algo bem comum da gente fazer, queridos, a gente não pode reduzir Deus aos momentos extraordinários da vida. A gente quer viver muito extraordinário. Só que a gente esquece, meus irmãos, que Deus, ele está todos os dias presente, operando, trabalhando no ordinário. A gente acabou de cantar, a gente louva a Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Só que a gente só quer a obra extraordinária. Só que Deus está no dia a dia operando. E Levítico 12, meus irmãos, é para falar isso. Levítico 12 não está falando de um grande culto, não está falando de sacerdotes se preparando para o tabernáculo, como nós vimos nas últimas semanas, não está falando de grandes atos ali de fogo descendo do céu. Ele está falando de uma mãe na sua casa, cuidando do seu bebezinho que acabou de nascer. E isso, meus irmãos, é para lembrar que Deus, ele não está interessado só no domingo, não está interessado só no culto, não está interessado só nos momentos espirituais marcantes. Deus, ele deseja que a gente viva diante da presença dele em todos os aspectos da nossa vida. Muito crente, muitos cristãos estão dividindo a vida entre espiritual e comum. Só que a gente tem que lembrar, meus irmãos, Deus, ele reivindica tudo. O simples, o grande, o comum, o espiritual, tudo Deus reivindica. Então pense aí, você pensa em Deus apenas quando você abre a sua Bíblia? Você pensa em Deus só quando você vem na igreja? Ou você reconhece a presença de Deus lá no seu trabalho? Lá na criação dos seus filhos, no seu casamento, nas suas refeições, no seu descanso, nas responsabilidades diárias, no dia a dia, você pensa em Deus? Cristo, meus irmãos, ele não veio apenas para dar acesso a Deus para o culto. Ele veio, meus irmãos, para reconciliar toda a nossa vida com Deus. E esse texto aqui é primeiramente para lembrar a mim e a você que nós não podemos reduzir Deus aos momentos extraordinários. Deus se faz presente no ordinário. E você está perdendo muito se você não vê, se você não percebe. Dobra o joelho no chão e fala: Senhor, me faz sensível ao comum. Me faz sensível ao dia a dia, para eu perceber a tua graça, para eu perceber que o Senhor é um Deus presente. Essa é a primeira lição que a gente precisa levar para a nossa vida. Segunda lição: leve a santidade mais a sério do que você leva os seus sentimentos. Leve a santidade mais a sério do que você leva, do que leva os seus sentimentos. Meus irmãos, a mãe aqui nesse texto, ela não está em pecado. Só que ainda assim,
essa mãe aqui no texto, ela tinha que respeitar os limites que eles estavam sendo estabelecidos por Deus para se aproximar dele. E eu falo para você levar a santidade de Deus a sério mais do que os seus sentimentos, porque como eu falei, você lê o texto, brota aquele sentimentozinho ali de por que as meninas é mais tempo que os meninos? Por que a mulher é impura? Que injustiça, coitada dela, já sofreu, carregou a criança 9 meses, sentiu a dor do parto e agora ainda tem que lidar com impureza? Se você deixar os seus sentimentos, as suas emoções falarem mais alto do que a santidade de Deus, você não vai para um bom caminho. O texto, meus irmãos, como eu falei, o foco dele é ensinar que a gente precisa entender que nem sempre o que você acha apropriado é o que Deus determina. A gente vive numa época que transformou, meus irmãos, sentimentos em autoridade final. Se algo parece correto, eu vou fazer. Se algo parece injusto, eu vou rejeitar. Se eu não gosto, eu vou ignorar. Só que o povo de Deus, meus irmãos, ele não aprende a olhar a vida a partir disso. Nós temos que olhar a vida a partir da perspectiva do Senhor. Então pensa aí, quantas vezes nós avaliamos a nossa obediência pelo que nós sentimos e não pelo que Deus disse. Queridos, Cristo, Ele não chama você e a mim para seguirmos os nossos impulsos. Ele chama você para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e segui-lo. Então, leve a santidade de Deus mais a sério do que você leva os seus sentimentos. E a última coisa para a gente pensar aqui, o texto falou sobre purificação. E nós, meus irmãos, precisamos correr para Cristo. Ele é a purificação definitiva. O final do período de purificação aqui, no texto, a mãe ela tinha que apresentar uma oferta diante do Senhor. Isso aqui é um lembrete, meus irmãos, de que restauração de comunhão com Deus não acontece por mérito humano. O texto está falando ali, olha, Deus providencia os meios para que a gente restaure a comunhão com Ele. É Ele providenciando os caminhos para se chegar a Ele. Hoje a gente não precisa mais oferecer cordeiro, a gente não precisa mais trazer pombinha. Louvado seja Deus por isso. Pensa na dificuldade, pensa no monte de sangue. A gente não precisa mais disso. Queridos, nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo. Então, quando nós falhamos, nós temos que confessar os nossos pecados. Quando nós somos confrontados pela palavra, a gente precisa correr, meus irmãos, para o Evangelho. Quando a gente perceber a nossa necessidade tamanha da graça, ao invés da gente tentar se justificar, meus irmãos, a gente precisa confiar na obra perfeita do nosso Senhor Jesus. Então, a boa notícia, meus irmãos, deste capítulo aqui, não é que existe regra para purificação. A boa notícia desse capítulo é que Deus providenciou a purificação. A purificação que nós jamais poderíamos produzir. Ele providenciou. E essa é a boa notícia. Então, queridos, corre para Cristo. Pecou, corre para Cristo. Foi confrontado pela palavra, corre para Cristo. Entendeu a sua necessidade de graça? Corre para Cristo. Nele a gente tem purificação definitiva. Vamos orar, meus irmãos? E que o nosso bom Deus nos ajude para que não somente nesse texto, mas em todos os outros, que a gente possa olhar e contemplar um Deus de graça, um Deus maravilhoso que sempre cuida do seu povo e que de maneira abençoadora tem operado, trabalhado em nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado,
Senhor, graças ao Pai, nós te rendemos pela tua palavra. Palavra essa, ó Pai, que nos lembra da tua graça. Nos lembra, ó Pai, o quanto o Senhor trabalha por nós, providenciando meios, ó Pai, para que nós possamos nos achegar a Ti. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor ensinou para o Teu povo no passado. Todos os meios, ó Pai, que os conduziam a um caminho de comunhão, de purificação. E somos gratos, ó Pai, em saber que encontramos, ó Deus, tudo isso em Cristo Jesus. Ó Pai, te louvamos pela Tua palavra. Palavra essa, ó Pai, que nos lembra que no nosso dia a dia, nas coisas simples e comuns da vida, nós podemos ver o Senhor agindo ali. Te louvamos, ó Pai, porque a partir do momento, ó Pai, em que somos trabalhados pela Tua graça, nós somos, ó Pai, habilitados para perceber, ó Deus, o quanto carecemos do Senhor, não só nos momentos extraordinários da vida de fé, mas na vida comum. E te louvamos, ó Pai, porque quando nós seguimos por esse caminho, é uma bênção saber que o Senhor usa das mais diversas coisas para nos aproximar de Ti. E nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos lembre sempre da carência que nós temos da graça. Que o nosso dia a dia, ó Pai, que as coisas comuns, como nós vimos no texto, ó Pai, um belo e simples nascimento, que tudo isso, ó Pai, nos conduza a um caminho de entendimento da carência que nós temos de Ti. E que, ó Pai, possamos nos aproximar do Senhor pelos méritos de Cristo. Que possamos correr para o Senhor, ó Pai, entendendo que o Senhor, ó Pai, é fonte de vida. Entendendo que no Senhor, ó Pai, há realmente graça, há realmente perdão, há realmente uma vida alegre e uma vida abundante. Nos ajude, Senhor, e trabalhe o nosso viver, para que a nossa vida, ó Pai, ela não seja encarada por nós simplesmente como algo comum, mas que ela seja vivida diante de Ti da maneira como o Senhor deseja. Assim oramos, ó Pai, assim clamamos, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.